Muito boa noite, direto do Café dos Deuses, mais um programa cotidiano. Hoje, com Luiz Vanucci, especialista em gestão esportiva, tema de hoje, a favor do esporte. O programa cotidiano está no ar. Muito bem, como falei na abertura, hoje falaremos de um tema que eu gosto muito, a favor do esporte. Tenho comigo Luiz Vanucci, especialista em gestão esportiva. Bicho, muito obrigado pela presença. Você sabe a consideração que eu tenho por você, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder falar um pouquinho de esporte, que é o que a gente gosta e trabalhamos com isso, né? Trabalhamos no passado e continuamos e continuaremos batalhando pelo esporte no nosso país. Cara, falando de gestão esportiva, eu vejo muito a preocupação com gestos técnicos, eu vejo muito a preocupação com aprimoramento físico excessivo no esporte e creio que nós, brasileiros, não estamos ainda dando muita atenção à gestão esportiva. O que você pensa disso? O Brasil ainda é relativamente novo nessa área, né? Lógico que vem crescendo bastante, alguns fatores demonstram esse crescimento, como, por exemplo, o surgimento de alguns cursos de pós-graduação e até mesmo de graduação nessa área, com a formação de novos gestores. Publicações em revistas científicas também mostram que isso está crescendo e lógico que os grandes eventos trouxeram essa demanda por gestão esportiva, então precisa se formar gente para atuar nessa área. A gente até conversou em off sobre isso, tá faltando gestor, né? Principalmente com o advento dessa lei de incentivo ao esporte, né? Que ela data de... Agora... 2007, ela foi feita no final de 2006 e começou a vigorar em 2007. Então, desde 2007 nós estamos com essa lei de incentivo, que a gente vai falar mais, é uma das especialidades da sua empresa. Creio que essa lei também veio para fomentar a gestão muito, porque com o advento da lei a gente notou que estava faltando gestor. É meio por aí, né? Com certeza. A lei ela tem a função de... fomentar o esporte, né, e fazer com que os clubes, as entidades de prática esportiva e de administração esportiva, que são os chamados proponentes, possam fomentar esse esporte através da lei, né? Aí tem as formas de incentivo, que é através do imposto de renda, tanto pessoa física como pessoa jurídica. E é uma ferramenta, né, a mais para incentivar o esporte. O gestor que se formou, que está captando, os resultados já estão aparecendo? A gente já conseguiu ver isso? O que você falou? Depois da Olimpíada, teve uma série de coisas. A gente já está vendo essa gestão ou ainda é muito cedo? Eu acho que já tem resultados. Já estamos conseguindo ver. Você já consegue ver alguns clubes trabalhando com a lei de incentivo mesmo, ou com outros tipos de incentivos de fomento ao esporte. Alguns clubes como o Pinheiros, o Minas Tênis Clube e outras entidades que também fomentam e usam essa ferramenta, né? Chamados clubes formadores, né? Isso, também. Tem alguns clubes que são formadores. Existe um título, né, para clube formador, que tem que ter alguns requisitos para cumprir e entrar como clube formador. Nem todo clube que tem as suas escolinhas são clubes formadores. Tem alguns requisitos para que sejam clubes formadores. Ou seja, desde 2007, com o advento dessa lei, muitas associações, clubes e etc., que já vinham de antes disso, tiveram que se adaptar aos novos critérios. E isso profissionalizou mais para que eles possam captar esse recurso, é isso? Isso. Alguns clubes já faziam isso, né? Já tinham a escolinha e, com certeza, com o advento da lei, isso fomentou mais outras formas de treinamento, outras formas de incentivar e formar as crianças, os adolescentes no esporte. Muito bem. Em off, a gente conversando, e eu acredito muito nisso, assim, né? Tem muita verba direcionada para essa lei e tem pouco projeto. Primeiro eu quero começar nesse raciocínio. Tem muito dinheiro disponível e pouco projeto?
Dá para afirmar isso? Ou seja, é uma lei federal, tá cheio de dinheiro disponível, mas não tem projeto bom para captar? Isso a gente sabe que sobra dinheiro no ano, mas é só por falta de projeto? Mais ou menos. Assim, a gente tem projetos aprovados que não captam o valor que está aberto à captação. Uhum. Então, aí sim tem que ter o papel também do gestor em fazer esse link e tentar profissionalizar essa área e buscar essa empresa que tem o interesse de incentivar. Porque não é só você ter o projeto aprovado e achar que isso é o final da história. Você precisa sim buscar essa empresa que tem esse... E é o que um pouco falta hoje, a empresa conhecer essa lei e saber como ela pode apoiar. Porque às vezes você tem um projeto, o gestor da empresa ele não sabe como funciona a lei, ele não tem noção de que ele pode usar o esporte como uma forma de divulgação da empresa dele. Perfeito, então vamos arredondar esse cenário. Tem bastante dinheiro disponível, muitas vezes está faltando e poderia ter mais projetos, ok. Mas muitos projetos que conseguem a captação ainda não direcionam corretamente. Conseguem a captação, mas não conseguem um destino e não fazem uso dessa aprovação também. É isso que você disse agora? Eles têm a aprovação, a partir do momento que você tem o projeto aprovado, você tem a liberação para buscar essa captação. Tá. Isso é lógico que você pode fazer isso em paralelo, enquanto está tramitando o seu projeto no Ministério, por exemplo, se for uma lei federal, você já pode estar tentando uma captação. Mas a partir do momento que esse projeto foi aprovado, você tem a conta que você pode captar esse valor. Mas muitos projetos são aprovados, mas nem todos os projetos que foram aprovados conseguem esse dinheiro. Então o projeto às vezes acaba o período que ele tem de captação e o projeto se perde e não acontece. Mas também, por outro lado, você tem empresas que poderiam ajudar, mas que você, como gestor, precisa mostrar para o empresário que isso é interessante para ele também. Então eu vejo, tem dinheiro, tem projeto, às vezes o projeto não sai, às vezes tem dinheiro sobrando e não se entra com o projeto. Por quê? Faltando conhecimento, faltando campanhas para explicar melhor como é essa lei. Qual que é a forma de captação? Por onde eu entro? É uma lei federal, mas tem só a federal? Tem estadual? Tem municipal? Está faltando conhecimento. E os gestores das empresas também não estão sabendo como direcionar a verba, seja do imposto de renda dele, seja local, às vezes estadual ou no ISS. Então, nós vamos pensar isso no segundo bloco. Luiz Vanucci vai trazer mais informações e também explicar como você que está em casa, quer fazer um projeto social, ajudar a sua comunidade, como a gente pode fazer isso? Qual é o formato, qual é o caminho para a gente percorrer e buscar a verba federal, que tem verba, pessoal. Bons projetos conseguirão aprovação. Por gentileza, não saia daí, que a gente já volta para o segundo bloco. Estamos de volta, direto do Café dos Deuses, com mais um programa cotidiano falando hoje do tema a favor do esporte. Eu preparei, como vocês já estão acostumando a ver no nosso programa, o quadro Dito e Feito, que traz estatísticas e números embasando todo o assunto que estamos discorrendo hoje. Então com vocês, o quadro Dito e Feito. Daí, talentosos, no quadro Dito e Feito de hoje, primeira parte, trazendo números e estatísticas
do assunto a favor do esporte, da divisão da captação de recursos pelas regiões brasileiras. Pensem vocês que em 2013 nós captamos 83% dos projetos com êxito foram na região sudeste, 10% na região sul. No nordeste foram 3% e centro-oeste e norte apenas 2%. Pessoal, melhorando o conhecimento e tudo que nós estamos conversando durante o programa de hoje, vamos diversificar mais a possibilidade de captação em várias regiões do Brasil. Vamos fazer isso? E lembre-se, questionem, reflitam, sejam sensatos. Muito bem, pessoal. Números, no mínimo, alarmantes. Alarmantes eu não diria, mas eu diria inusitados. Poxa, 83% dos projetos aprovados no Brasil, Sudeste. No Sul, 10%. Norte e Nordeste com um pequeno número. Luiz Vanucci, aqui se atribui ainda essa falta de distribuição, além da densidade demográfica, a densidade de projetos também. Pô, o que está acontecendo, será? Eu acho que podemos destacar aí, acho que duas coisas. Né? A primeira é que a gente vai voltar a falar um pouquinho daquela parte de gestão esportiva, que é você mostrar, o gestor mostrar para o empresário que aquilo interessa para eles, que também é interessante para a empresa. E aí o limite de formas que você vai mostrar que a empresa está patrocinando um determinado projeto é a criatividade de cada um. Né? Você vai usar o marketing como uma ferramenta para a empresa que está patrocinando. Muito bem. Você usou até uma palavra, ativação. As empresas estão esquecendo também de... Pessoal, apoiou, usou imposto de renda, usou ISS, usou... Tem que ativar aquilo, tem que fazer barulho com aquilo. É para fazer marketing, sim. É para falar que está apoiando o esporte, porque isso vai dar visibilidade, vai dar retorno. E mais pessoas e mais empresas quererão fazer isso. Você concorda? A lei ela não permite que você use recurso do projeto para divulgar, para comprar espaço na TV, por exemplo, para você divulgar o seu projeto. Mas outras formas de ativar isso... Aí é o que eu falei, a criatividade de cada gerente de marketing ou gestor da entidade, da empresa, em parceria com a empresa. Tem que ter, é importante que tenha essa sinergia entre empresa e projeto. Cada vez mais é preciso se estudar a empresa, você saber o que a empresa, qual é o mercado da empresa, qual é o público-alvo dessa empresa e casar isso, né? Ter essa sinergia com o projeto. Do apoiador e do apoiado, isso, né? O marketing é essa troca, né? É a relação entre o patrocinador e o patrocinado. Quanto mais essa relação for próxima, é melhor para os dois. Muito mais sadio e mais rentável. E você me ensinou outra coisa. Não pode televisão, não pode algumas coisas, mas pode o marketing, pode usar até, me corrija se eu estiver enganado, 20% dessa verba pode ser utilizada para instigar o marketing, é isso? Eu estou enganado? Essa é a Lei Rouanet. Isso, da Lei Rouanet, isso. Não da Lei de Incentivo ao Esporte. Que é outra coisa que também o pessoal confunde bastante. Às vezes você vai vender um projeto da Lei de Incentivo e as empresas tratam como a mesma forma. É a Lei Rouanet? Não é. Uma coisa é a Lei Rouanet, que é de cultura. É de cultura, voltada para a cultura, e outra coisa é a Lei de Incentivo ao Esporte. Né? Beleza, muito bem. Vamos falar também que muitos em casa, muitos empresários não sabem, muitas pessoas não sabem, que podem utilizar o seu imposto de renda devedor, ou seja, o que ele iria pagar, que iria para o governo, um percentual pode ser direcionado para projetos esportivos. Isso eu tenho certeza que é uma informação muito relevante. Pessoal, preste atenção nisso. Muitas vezes você está... Putz, eu vou ter que pagar, vai ter que pagar. Coloca uma parte no projeto esportivo. Você que está captando, busque isso também, pessoa física. Fala desses números, Luiz. Em 2013 foi o primeiro ano que o número de doadores foi maior como pessoa física do que como pessoa jurídica. O número de doadores. 2013. Pô, que legal, 2013. Então, isso foi uma percepção que os clubes, as entidades, as agências que trabalham com projetos perceberam que não só as pessoas jurídicas podem apoiar, mas sim as pessoas físicas. Então, é lógico que se você for pensar uma pessoa, duas, é pouco dinheiro, mas se você juntar uma associação, fizer uma divulgação num clube com sócio torcedor, imagina um clube grande que tem 1.000 e tantos torcedores, vamos fazer um projeto, um programa para incentivar a pessoa física a doar. Entendeu? E aí, juntando tudo, você consegue uma verba maior e consegue um projeto mais interessante. E o percentual, até quanto
Faltou pessoa física até 6%. Ou seja, ela compete com outras doações. Então você pode doar, como pessoa física, você pode doar para um projeto cultural e do esporte. Ou esportivo. Isso, só que ele compete entre nesses 6%. 6%. Já a pessoa jurídica não. Se você é pessoa jurídica com lucro tributado em lucro real, você não compete com outras. Então a empresa pode doar para a Lei da Cultura, para a Lei Rouanet, e pode doar para a Lei de Incentivo também. Se eu tô pessoa física, eu posso doar só para pessoa, só a parte de esporte e também para cultura. Mas se eu quiser os dois, eles vão um vai competir entre si. Isso. E na pessoa jurídica não. Não, a pessoa muito jurídica legal. Tanto é que se você for vender um projeto para uma empresa e o gestor da empresa, a gente já tem projetos com a Lei Rouanet. Não tem problema nenhum. Não tem problema, ele pode doar para a Lei Rouanet, mas também pode doar para a Lei de Incentivo ao Esporte. Um não exclui o outro na parte de PJ. Isso. Que informação, hein, pessoal? Olha isso. Vamos entrar mais nesse aspecto. O brasileiro está olhando pouco por esse lado. Esporte é cultura, esporte é entretenimento, esporte é conhecimento. E a gente forma cidadãos. Não é, Luiz Henrique? Você concorda com isso, né? Esse é um dos conceitos da nossa empresa. A gente usa o nosso negócio é desenvolver pessoas utilizando o esporte como um meio, né? E aí tem algumas, como a Lei de Incentivo é uma das ferramentas que a gente usa para isso, pensando em desenvolver pessoas, desenvolver gente, criança, adolescente, adulto, enfim. Muito legal. A favor do esporte, que é a empresa que o Luiz Vanucci tem, está desenvolvendo capital humano. Esse é o objetivo através do esporte. É isso. Através do esporte podemos desenvolver mais o capital humano. Depois vai aparecer aqui para vocês todos os dados da Favor do Esporte, os telefones e também site e fanpage. Curtam com a gente, é importante. Você que está procurando, no terceiro bloco, nós vamos explicar para o pessoal lá de casa qual é o passo a passo, como eu faço para poder captar um pouco mais. É muito complicado? Só vamos deixar um gostinho pro terceiro bloco. É muito complicado? Não é complicado, é fácil. Não é complicado. Fácil. Se ligar para a Favor do Esporte, então... Ixi, a gente facilita o serviço. Aí fica mais fácil ainda, né? O programa de hoje, A Favor do Esporte, está falando sobre gestão esportiva. No terceiro bloco, quero falar com vocês sobre como captar. E também mais dados do quadro de ter feito. Por gentileza, não saiam daí, que já voltamos pro terceiro bloco. De volta para o terceiro bloco, direto do Café dos Deuses. Hoje queria agradecer também o pessoal que vocês viram aparecendo, alguns programas que estão entrando com a gente. Arms Estética, muito obrigado, tá cuidando da gente. Mais um parceiro no nosso programa, que alguns programas vocês já estavam vendo. Queria agradecer pessoalmente. A gente sabe, né? Segafredo, Santa Adega, o pessoal tá com a gente. Eu só agradeço sempre o apoio. Falando de apoiadores, né? Que a gente está falando de gestão, a gente precisa de apoiadores para colocar. Eu quero trazer mais números para vocês. Eu vou pôr o segundo, o quadro Dito e Feito, só que o segundo tempo dele para vocês. Dá só uma olhadinha no quadro Dito e Feito. Daí, talentosos, no quadro Dito e Feito de hoje trago números escalonados dos esportes e as suas captações do maior para o menor, números esses do Ministério do Esporte em 2013. Futebol, mais de 20 milhões. O tênis, 19 milhões. O basquete, 18 milhões. O judô, mais de 14 milhões. A corrida de rua captou mais de 12 milhões nesse ano de 2013. Atletismo, 11 milhões. Natação, 9 milhões. Voleibol e handebol,
8 milhões e 700 e 8 milhões. E por último a vela, com 7 milhões e 300 mil reais em captação. São apenas 10 esportes das várias modalidades possíveis. Vamos ampliar essa captação? Vamos diversificá-la mais? Vamos sim. E lembrem-se, questionem, reflitam, sejam sensatos. Luiz Vanucci, nesse quadro dito efeito do terceiro bloco, a gente colocou as modalidades que mais captaram. Ainda o futebol predomina, natural, no nosso país, ok? A gente falou de vários esportes, o pessoal já viu. O futebol está com 20 milhões de captação, são dados do Ministério, né, dos Esportes. Ano de 2013 isso. Fechou captação 20 milhões do futebol, 19 milhões o tênis, 18 milhões o basquete. Muito bem. Todas as modalidades podem captar, certo? O projeto está aí e não tem segmento. São 200, 300, 400 milhões por ano, varia um pouquinho, né? Essa lei de incentivo está lá disponível, mas essa captação precisa de projetos. Então nós vamos falar como é que a gente faz esse projeto, com quem precisa falar. Essa lei está acabando, vai ser criado um fundo, a proposta dos especialistas aí para que ela não pare e não acabe. Vamos falar de tudo isso, por favor. Bom, vamos começar falando então daquela lei. Ela tem um prazo de validade, realmente, acabaria no final desse ano, mas provavelmente deve continuar aí pelo menos até 2016, principalmente pelas Olimpíadas, né, que estão aí. Em paralelo a isso, já tem alguns manifestos de diretores, de quem trabalha com isso lá no Ministério do Esporte, para que isso seja renovado, que possa ser até uma lei permanente, né? Não precisa ficar nessa renovação, porque realmente é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento do esporte. Só fez bem para o esporte, para quê? Vamos deixar isso fixo, não precisa renovar mais, né? Vamos votar isso e aprovar. E aí tem algumas propostas, como você falou, a criação de um fundo, por exemplo, com dinheiro que é captado e não é utilizado. Outra forma que facilite a forma das pessoas físicas patrocinarem ou doarem, né? Que seria já até então as pessoas físicas que querem fazer a doação, elas precisam depositar numa conta que é aberta em nome do projeto, com o CNPJ do proponente, né? Do clube, da associação, mas com que essa conta é aberta específica para o projeto. Então, se a pessoa física ela quer doar, ela vai entrar em contato com essa entidade, ou ela vai procurar alguém que conhece, que trabalha com isso, e a entrar em contato com eles, vai conseguir essa conta e vai depositar direto nessa conta. Ok. Tá. E a entidade captadora que conseguiu captar tudo isso tem que prestar contas direitinho, senão não aprova, é um negócio. Você me explicou tudo isso aí. Sim, você vai explicar no processo, né? Uma prestação de conta ela é fundamental, tanto para o governo, para o Ministério, para provar que está acontecendo da forma que existe um cronograma físico que você precisa enviar juntamente no dia que você envia o projeto. E então você precisa provar isso tanto para o Ministério e obviamente também para a empresa que está patrocinando, claro, para que você possa renovar isso no futuro. Nos períodos de renovação de contrato. Isso. Porque no Brasil a gente fica com medo, né? As pessoas em casa às vezes se sentem com medo, eu vou dar, esse dinheiro não vai para onde precisa ir, porque tanta coisa que a gente ouve. A gente realmente tem medo, mas a gente tem ouvido muito pouco em relação à lei de incentivo, por falta de acompanhamento, que está funcionando esse acompanhamento, né? Eu acredito muito nessa lei e acho que algumas coisas, como eu falei, da conta específica, quando mexe com dinheiro que realmente que o povo fica com um certo receio, né? Receio. Mas só para você ter uma ideia, quando o projeto é aprovado, ele tem uma conta aberta, como eu falei, e essa conta é bloqueada. Então todo mundo que for depositar, que for patrocinar esse projeto, ele vai depositar nessa conta. Quando o projeto tiver o valor captado, que ele até 20% do valor captado, que ele tem essa possibilidade de captar somente 20% e ter o projeto executado. A partir desse momento é aberta uma outra conta, a conta de livre movimentação, que é chamada, e aí sim, a partir dessa conta de livre movimentação, que se libera o dinheiro para seguir o cronograma financeiro. Ou seja, construir um projeto, conseguir a verba, tenho que pôr para rodar ao menos 20% dessa verba, senão o projeto nem anda. Fica ainda até 20% numa conta que não se mexe. Não se mexe. Lógico que com esse valor você vai ter que adaptar o projeto e
provar para o Ministério que com ele esse é viável, valor você consegue cumprir o objetivo desse projeto. Bacana. Todo mundo passa pelo mesmo processo? É aquela cadastro online? Explica o pessoal lá de casa, porque eu volto a falar, é tanto benefício, é tanto... aqui no Brasil é jeitinho daqui, jeitinho de lá, e parece que essa lei está funcionando como deveria, que é igual para todo mundo. É por aí? Ou ainda é ilusão isso? Eu, sinceramente, quero acreditar que seja assim. Eu também quero, eu também gosto de acreditar. É por isso que nós estamos aqui. A gente está falando disso. E é importante lembrar também que não existe só a lei federal, existem outras leis estaduais, e municipais, e que também incentivam, e é preciso aí E tanto no governo federal também existem outros programas, como o Bolsa Atleta, enfim, outras fontes que os clubes e associações podem buscar, né? Pessoal, como eu quero fazer amanhã, eu quero começar, como eu faço? Eu posso procurar a favor do esporte, tem algumas e várias empresas especializadas nisso, mas eu posso fazer sozinho também. Como é o caminho? A ideia da lei, que o governo propõe é que cada entidade pudesse desenvolver o seu projeto e pudesse captar o seu projeto e ganhar com isso e desenvolver o esporte região, dentro a comunidade, o esporte que ele desenvolve, a modalidade que ele tem. Então, em princípio, o proponente, né, que é o chamado o clube, a associação, a confederação, ela tem que ter um cadastro no Ministério do Esporte. Tudo online isso? Tudo online. Tudo ela online. Faz o cadastro, ela recebe um login e a senha, e ela acessa, e todo esse cadastro é feito lá no site do Ministério. Porque aí você vai montando o projeto já com as características do Ministério. Isso, já. Tá tudo pronto. Formato que você envolve, e aí sim, você tem que comprovar um orçamento, no mínimo 3 orçamentos para cada material ou serviço que você for utilizar, incluir no projeto. Tem toda uma série de travas, né? Todos os detalhes. Documentação é muito importante. É importante que o clube, que a entidade não tenha nenhum... Claro. Vai precisar mostrar declarações negativas de estadual, federal, enfim, não tenha nenhum atrave nesse sentido. Não, muito legal. E todo mundo pode fazer. É o que a gente falou, todo mundo pode fazer. Está à disposição de todo mundo. E a gente quer crer que está acessível e democrático. Para a gente encerrar, a última informação que eu queria dar. Demora muito? Ou o quê? 3, 4 meses? O processo de inscrição é de fevereiro até setembro. É lógico que se você deixar mais para o final, setembro, esse montante de projeto faz com que demore mais o processo. Entendi. Mas se você tem algumas prioridades, né, o trâmite no processo lá no Ministério adianta um pouquinho, como se você tem uma carta de declaração de patrocínio, por exemplo, que é uma declaração que a empresa vai patrocinar, ou se você tem um evento que vai acontecer em determinado, que está no calendário. Então, esses são alguns que diminuem um pouco esse tempo. Tem alguns detalhes e ajudam. De 3 a 6 meses, normalmente? Isso, mais ou menos. Bacana. Luiz Vanucci, dono da Favor Esporte. Como eu falei no início do programa, a consideração que eu tenho por ti. Muito obrigado pela presença. Para a gente finalizar, quero te dar o livro A Motivação do professor Gretz. Eu sei que tu conhece ele pessoalmente também, já leu muita coisa. Esse eu sei que você não leu ainda, tá de presente para você. Professor, sempre, obrigado pela presença. Obrigado pela Para você que está em casa, muito obrigado mais uma vez. Esse é o Programa Cotidiano, tentando sempre contribuir para que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Para falar e pensar sem aspas. Muito boa noite. E lembrem-se, questionem, reflitam, sejam sensatos.